Beleza, beleza universal. Deixa eu tampar aqui. Não dá para ouvir nada. Nem para te ouvir. É que acho que tá sem volume a apresentação, daí é melhor, tipo, tu se desmutar e aí vai ficar, tipo, o eco do teu microfone. Peraí, gente. Não é para ouvir nada, tá? É só uma imagem que vai mudando, certo? Reparem o ano ali na lateral inferior, ok? Por isso que eu mutei aqui. Se precisasse de áudio, de vídeo, eu pediria para alguém passar para mim, tá bom? Então, é só para prestar atenção ali na região centro-oeste. Por isso que eu coloquei mais rápido também aqui a velocidade, porque eu tava com isso aqui aberto. Tô com o microfone aberto. Eu tava me perguntando de onde vinha esse piado. Desculpa, gente. Acabou que errei ali no. Enfim, interessante, né? A gente perceber essa evolução e perceber o quão recente é essa ocupação do interior, de modo geral, do Brasil, né? E principalmente da região centro-oeste, né? Mudanças que aconteceram há, enfim, 40, 50 anos, né? 50, 60 anos. A gente falar da divisão, né, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, por exemplo, tá? Pessoal,
Como a gente sempre começa, tá? A região centro-oeste, reparem na foto do começo dessa unidade. Ela é muito significativa. E ela justifica até aquela minha dúvida, ó, para vocês irem lá na página 228 do livro didático. Kian, você lembra que na aula passada eu estava perguntando de palavras, né, de elementos que lembravam a região centro-oeste, você falou goiaba? Lembra disso? Eu entendi que você tinha falado boiada, boi. E daí dá uma olhada. Quando a gente abre a página 228, 229, tá? Que é justamente, né, a capa, né, para começar a estudar a região centro-oeste, a gente vê uma grande boiada aqui, né, uma área muito plana. Mas não teve uma página 2... Ah, tá, 229, tá, se fosse 299. Achou? E daí, a gente vê essa área bastante plana, né, parece um latifúndio, na verdade, certo? Muito grande também. E uma montoeira de boi, né? Justamente justifica, né? Uma das atividades econômicas que a gente vai encontrar nessa região, tá? Aqui, especificamente, no município de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, tá? Então, é uma foto bem recente. Pessoal, a gente começa hoje a falar sobre as características físicas. Teve um trabalho muito legal, uma das imagens que alguém pegou, que falava justamente do clima, do ar seco, da pouca chuva que tem, principalmente no inverno, que deixava o céu muito... Eu estou querendo abrir aqui, tá? Quarentena, América Central, aqui. Que justamente deixava o céu, né, e a sensação das pessoas com essa secura, né, com essa, toda a falta de umidade no ar, né, o fato do ar ser bastante seco, né, de deixar as pessoas com esse sentimento também, principalmente do nariz e da boca seca, tá, e disso ser perceptível no céu também. Uma das pessoas postou uma foto assim. Eu fiz uma apresentação para vocês, tá? Ela é basicamente de imagens do livro, certo? Então, reparem que, para começar, essa primeira imagem vai falar de algumas altitudes, então, né? Essa imagem apresenta, né, informações de altitudes na legenda, mas apresenta também informações de hidrografia, tá? Então, logo de cara, a gente vê que a região centro-oeste, que é composta por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Goiás, a sigla é GO, Mato Grosso, MT, e Mato Grosso do Sul, MS, tá? Como que eles são bastante, ó, uma região bastante aguada, é uma região bastante, com bacias hidrográficas muito grandes e importantes. Então, outra relação que a gente consegue fazer aqui com a legenda e com a imagem, tá? A gente perceber que é uma região que tem baixa altitude. Repara, a maior parte dela, né, é composta, então, por essa cor amarela, né, que representa de 200 a 500 metros, aproximadamente, né, ou então, mais baixo, aqui nessa região da planície do Pantanal, tá? Onde é que a gente vai encontrar serras e chapadas, principalmente, né? Aqui nessa porção mais ao leste de Goiás, tá? Fazendo divisa, então, com os estados do Tocantins, da Bahia, de Minas Gerais, tá? E até São Paulo aqui, né, a gente vai encontrar
um pouco, tá? Reparem que tem serras, né, em vários lugares, outra chapada aqui, tá? Esse perfil topográfico, esse corte aqui, ó, do ponto AB, estão vendo esse corte aqui? Eles trouxeram para cá, ó, AB, tá? E a gente pode ver, então, o quê? Que o relevo, então, vai ter uma altitude de, no máximo, 1.500 metros, isso é baixo, né, se comparado com outras regiões do Brasil, tá? E olha só que formato mais curioso, né? Aqui do Rio Paraguai, né, vindo daqui, a gente tem uma planície, ó, e essa planície está representada nesse ponto aqui, tá? Mas daí vai subindo, e a gente tem vários morros, né? Esses morros aqui, no caso, são as serras que a gente encontra ao longo do caminho, tá? Reparem também que a gente vai ter serra e a gente vai ter essa forma de relevo, ó, que forma quase um ângulo de 90 graus, né? São escarpas, são relevos que a gente fala que são abruptos, né? Abruptamente, então, né? Cai esse morro, tá? E esse formato aqui é justamente o formato de chapada, tá? A gente vai ter uma área plana aqui em cima, tá? Como é que ficou plano isso, gente? Ao longo dos anos, tá? Inclusive, se a gente pegar milhões de anos atrás, o clima era mais seco ainda do que é hoje, certo? Então, quem é que moldava esses relevos? Tá? Quem moldava esses relevos era principalmente os ventos, tá? E não tanto as chuvas, certo? Quando a gente tem as chuvas moldando o terreno, a gente tem um relevo arredondado. A gente tem os mares de morro, ou meias laranjas, que a gente viu lá da região sudeste, tá? Mas aqui, como o clima era mais seco, há milhões de anos atrás, tá? Ao longo desses anos, né, quem modelou esse terreno, tá? O intemperismo, né, a erosão que aconteceu ali, se deu principalmente pelo vento, tá? Por isso que a gente vai ter essas áreas de chapada, onde o topo é plano, né, e de repente tem uma escarpa, né, tem uma queda abrupta, tá? Então, aqui seguindo, né, a gente tem umas áreas de vale, tá? E daí mais serras, tá? E daí seguindo mais serras, até chegar a Brasília. Vejam que Brasília está a mais de 1.000 metros de altitude, né? E daí, se a gente for dividir em partes, em segmentos, esse corte aqui, a gente vai ter, então, o quê? A planície do Pantanal Mato Grossense, nessa porção aqui. Olha que baixinha, gente. Em média, né, 200 metros, de 0 a 200 metros, tá? Aqui a gente vai ter planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, tá? Por que a gente fala que é da Bacia do Paraná? Porque é o rio principal, é da bacia hidrográfica do Rio Paraná, tá? Vocês vão ver que esse relevo, por ser alto, ele vai dar origem, vai ser o divisor de águas, né, de muitas nascentes, tá? De muitas bacias hidrográficas. E aqui, nessa última porção aqui, já em Brasília, a gente tem o Planalto Central, tá? Na próxima imagem, eu já falo, então, das regiões hidrográficas, tá? Aí é moleza, né? Porque reparem que fica mais evidente, então, a quantidade de rios. Reparem, vocês já ouviram falar no Rio Xingu? Eu imagino que sim, né? Então, o Rio Xingu, que vai desaguar lá no Oceano Atlântico, mas lá no norte, tá? E vai passar por todo o estado do Pará, que está aqui acima, que faz parte da região norte, tá? Ele vai nascer aqui, galera, tá? O Rio Araguaia, olha que comprido, gente. Olha como esse rio aqui, ó, que nasce nessa região aqui de Mato Grosso do Sul, ele vai desembocar, tá? Lá no Oceano Atlântico também, tá? Mas antes ele vai banhar as terras, né? Os estados da região norte, tá? Então, são rios muito importantes, desde os povos tradicionais, né? Que ocupavam e que navegavam esses rios, que utilizavam esses rios para suas atividades, né? Até hoje,
para a nossa sociedade, né? Sim, a gente tem uma visão bastante utilitarista, né, dos rios e de toda a natureza, enfim, né, somos antropocêntricos, né. Outros rios aqui importantes, né, reparem no Rio Paraná, que daí ele vai nascer nessa região aqui, ó, tô vendo que eles começam nesses pontinhos aqui, tá? Aqui é onde começa e vai desaguar aqui, tá? Justamente nessa divisão, então, do estado já do Sudeste, onde vai desaguar o Rio Tietê, né? E depois vai banhar também aqui parte do Paraná, tá? E Santa Catarina também. Beleza? Outro rio, Paranaíba, tá? Rio Elis Pires, ou Rio São Manuel, Rio Jurema, Rio Paraguai, tá? Que vai ser justamente, depois vai dividir, né, parte do território do Brasil e do Paraguai, tá? O que eu quero falar mais de rios? É essa questão de, aqui, né, uma vez que os rios são de planícies, né, eles são muito utilizados para navegação. Se os rios são planálticos, né, se os rios têm acidentes geográficos, né, eles são muito utilizados para geração de energia elétrica, tá? No caso, construindo hidrelétricas, ainda que pequenas, né, tem vários tamanhos de hidrelétricas que podem ser construídas, mas eles, então, instalam essas turbinas para aproveitar esse potencial, tá? Reparem, nessa porção aqui, então, eu vou ter a região hidrográfica, bacia hidrográfica amazônica, tá? Aqui em alaranjado, região hidrográfica Tocantins-Araguaia, rosinha, aqui nessa porção ao leste do centro-oeste, tá? Eu vou ter, então, a do Paraná e aqui a do Paraguai, tá? Eu não sei se, reparem que aqui, ó, voltando à imagem, né? Aqui, no comecinho dessa linha, dessa régua A, eu tenho uma planície. Lembrem que, tá? Se o planalto, as chapadas do lado de cá, sofrem erosão, sofrem intemperismo, todos esses sedimentos, todos esses pedacinhos de rocha, tá? Que saem daqui de cima, vão para uma parte mais baixa, normalmente para uma área de planície. Tá? Então, as planícies, elas são consideradas áreas de deposição, né? Ou seja, de depósito de sedimentos. Caem de uma área mais alta, tá? Isso em qualquer lugar do mundo, galera, tá? Então, aqui na planície do Paraguai, a gente vai encontrar, então, uma área de deposição de sedimentos, tá? De pequenos pedaços de rochas, certo? Aqui fala, no livro de vocês, né, na página 231, vai falar, então, que a região centro-oeste é um ponto de convergência das águas, né, ou seja, é um ponto que une, né, várias bacias hidrográficas e que são banhadas vão escorrer, né, para outras regiões do Brasil, tá? Com relação ao clima, veja que a maior parte aqui alaranjada, né, apresentada no mapa, é o clima tropical, tá? É o predominante. Eu vou encontrar um pouquinho do clima equatorial úmido nessa região ao norte de Mato Grosso, tá? Que é justamente uma região onde vai ter um pouco da floresta amazônica também, tá? É uma das... como é que a gente fala? É um dos limites, né, da floresta amazônica, tá? A gente vai encontrar. E daí, por isso, né, essa característica de equatorial úmido, né, porque a gente sabe que a importância dessa floresta para a umidade do ar é bastante grande, tá? E daí, em verdinho, numa menor área, a gente vai ter o tropical de altitude, tá? Inclusive, aqui nessa porção mais ao sul do Mato Grosso do Sul, tá? Por ser mais alto também, a gente vai ter a influência da massa polar da Antártica, né? Massa polar atlântica, tá? E Brasília também, né? Em alguns momentos, principalmente no inverno, pela altitude, tá? A gente vai ter climas mais amenos se comparado com o restante aqui do centro-oeste, tá?
é a menos, mas não é nada muito temperatura baixa, tá, gente? Reparem que aqui, ó, Goiânia, a capital de Goiás, tá? É em média, então, 20, 25 graus, né? Tem uma baixa no inverno, justamente quando tem menos chuvas. Justamente quando é um período de seca, tá? Período de seca e período de, como é que a gente fala? Temperaturas amenas, tá? Comparado com o restante dos outros meses, né, a gente tem um verão, tá? Chuvoso e com temperaturas mais altas, certo? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais uma vez, né, se repete essa linha aqui que dá uma caída no inverno, tá? Fica entre 20 e 25 graus de temperatura, certo? Sendo que o inverno é mais seco, tem menos chuva, tá? Aqui, ó, junho, julho, agosto, né? Esses 3 meses que eu vejo aqui embaixo, as iniciais dos meses, né? Tem menos chuva, tá? Cuiabá, tá? Menos ainda de chuva, tá? De modo geral, ao longo do ano, né? Mais ou menos, né? 200 mililitros aqui, né? Menos chuva no inverno também, porém, ó, mais calor, tá? Aí aqui já sobe um pouquinho, cerca de 5 graus, né? Acima. A variação é de 25 graus e 30 graus Celsius ao longo do ano, sendo que no inverno a temperatura é mais amena, tá? Esses slides aqui, esses 2 mapas, são bastante interessantes porque eles colocam lado a lado, né, a vegetação original e a vegetação atual, tá? Reparem que eles estão quase na mesma escala, né? Não é a mesma, varia ali 10 quilômetros, né, apenas, o que é bastante coisa para um mapa, né, mas a gente consegue ter uma visão bastante próxima do real, certo? Reparem que a floresta amazônica, tudo que está em verde aqui ao norte do Mato Grosso, né, que eu estava me referindo, certo? Ela foi bastante alterada, tá? Tudo que está em vermelho é vegetação alterada, tá? Assim como grande parte do cerrado. Olha só, a maior parte que está em amarelo, aqui no mapa da vegetação original, certo? Aqui está em vermelho. A gente tem poucas porções de cerrado. Na verdade, a gente tem literalmente porções, né? Pequenas áreas que ainda, ó, são, que ainda restam. E eu acredito, eu não posso afirmar com certeza, mas eu acredito que essas porções tão delimitadas, elas estão assim, porque... Alguém imagina por quê, antes de eu falar? Deixa eu ver se alguém imagina por quê. Queria a participação de vocês. Para construir casas, prédios, indústrias, sei lá. Ainda estão conservadas para construir casas? Ah, não, a parte conservada, tá? Achei que fosse... Isso, Helena. O que está conservado assim? Olha só, tem todo um delimite, uma delimitação muito correta. O que se faz para conservar algumas áreas? Proteger? Geralmente cria unidades de preservação permanentes. Isso mesmo. Unidades de conservação, né? Elas podem ser federais, daí quem cuida é o ICMBio, né? Antigo IBAMA, ou unidades de conservação estaduais ou municipais, tá? E daí sim, elas têm, né, uma delimitação bastante, né, determinada, tá? Então, eu chuto, tá? Eu estou fazendo uma ideia, né? Estou tendo uma ideia que o que está protegido aqui ainda está protegido porque é uma unidade de conservação, certo? Ou porque é topo de chapada, né? Não tem como construir, certo? Ou porque é alguma serra, certo? E daí aqui, ó, reparem que a gente tem essa porção no rosinha, né? Para mim aparece bem rosinha. Reparem que ela é menos impactada, mas ela já sofreu bastante impacto também, né? Principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, certo?
Faltou alguma? Matas Atlânticas. É tão pouquinha, né? Aqui nessa região. Ah, não, mas era enorme. Olha só, galera. A Mata Atlântica que beirava, então, né? Os limites aqui do estado do Paraná, do estado de São Paulo, de Minas Gerais, indo até ali em cima, no estado de Goiânia, ó. Em que o que ainda tem, né? É isso aqui, tá? Aqui eu acho que... acho que pode ser também aqui Mata Atlântica. A cor tá parecida com floresta amazônica, mas tá muito embaixo para ser amazônica, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais coisa para falar ainda. Ah, tá, sim, isso é muito importante. Reparem na página 233, né? O que a gente encontra nessas áreas alteradas, né? Soja. Primeiro, isso. A gente já vai falar dos cultivos. Mas primeiro, pessoas morando. As pessoas desmatam, né? Muitas pessoas, elas desmatam. Muitas prefeituras, estados, né? E até o Estado Nacional, né? Eles organizam e planejam cidades. Outras cidades nem são planejadas, mas elas vão se expandindo, né? Vão crescendo, tá? Então, a vegetação sai, né? É desmatada para construir cidades, espaço para as pessoas morarem, para construir indústrias, né? Mas também, conforme falaram aí, né? Para agropecuária. Essa região tem uma influência muito grande dessa atividade econômica, né, da agropecuária. Então, a gente vai encontrar o quê? O cultivo de soja, tá? Bastante evidente nessa região aí, tá? Além do cultivo de soja, dá uma olhada. A cana-de-açúcar e o café, tá? Isso daí, ó, é que tá por porções, né? No segundo parágrafo da página 233, a gente vai ver que o norte do Mato Grosso, ele apresenta clima equatorial. Então, é ainda domínio da floresta amazônica, tá? Ali, ela é desmatada para o cultivo de soja e outros produtos agrícolas. E para a criação do gado bovino. Lembrem que temos mais cabeça de gado no Brasil, tá? No mundo também, né? Mas no Brasil, do que população humana, certo? No extremo sul daí do Mato Grosso do Sul, tá? Extremo sul do Mato Grosso do Sul. A gente vai ter o quê, né? A gente vai ter invernos que tem climas com temperaturas mais baixas, mais amenas, tá? Igual eu falei aqui no slide anterior, tá? O texto está relacionando o clima com o desmatamento, tá? Então, aqui eu vou ter climas mais baixos, vou ter geadas, inclusive, certo? E nessa região, tá? Uma grande devastação desse tipo de vegetação aqui, né? Que mistura a área de campos, que misturava um pouco de Pantanal, um pouco de Mata Atlântica e Cerrado, tá? Para o cultivo de soja, cana-de-açúcar, café, tá? Se for aqui para a região do Pantanal, tá? Aí vai, na verdade, evidenciar que no Pantanal eu vou ter uma variação de vegetação bastante grande, tá? Reparem que essa planície, tá? Ela tem uma geologia, tá? Embaixo, né? Que faz com que a água não escorra tanto, não infiltre tanto. Então, é como se fosse uma bacia, como se fosse, né, uma grande proteção ali daquele solo, daquele chão, que faz com que permaneça, tá, aguada, faz com que tenha muita água, porque tem muito rio, certo? Mas também permaneça assim e não infiltre tanto, tá? E daí, consequentemente, você tem a adaptação de várias vegetações, de várias plantas para viver, né, em meio à água, tá? Mas aí você também vai ter, o que tá sendo falado ali, né, uma mistura de vegetação de florestas tropicais, de campos, né, áreas de campo são gramíneas, né, na verdade a altura é bastante baixa, tá? Assim como xerófilas, aquelas que têm que se adaptar a pouca água, né, mas também algumas espécies xerófilas e ecossistemas aquáticos,
né? Ou seja, que se adaptam, então, para essa montoeira de água, tá? Por que eu estou falando, gente, aqui do Pantanal, né? Porque essa vegetação, ela vem sofrendo esse bioma, né, que é tão importante, é uma área alagada, a maior do mundo, na verdade, vem sofrendo vários impactos, tá? Não só aqui nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas hoje, principalmente hoje mesmo, tá? Ao longo desse ano 2020, no momento de seca. Então, a gente vai ter a supressão, né? Essa vegetação vai ser suprimida, principalmente, então, para o cultivo de soja, para a criação de gado, e na porção mais ao sul aqui do Mato Grosso do Sul, para cultivo de cana-de-açúcar e café também, além da soja, tá? Próximo slide. Aqui, ó, vai mostrar um pouquinho da característica dessa vegetação. Reparem que o cerrado, né, tudo isso aqui é cerrado, tá? Ele começa, na verdade, com essa característica de campo limpo, tá? Onde são gramíneas muito pequenininhas, tá? Até vai partindo para campo sujo, onde a gente já vê nascendo algumas gramíneas, né? E essas gramíneas, gente, não é mato, não é erva daninha, é assim mesmo, tá? É a vegetação típica. Subindo para campo cerrado, tá? E vai aumentando, então, a altitude para cerrado. Vejam que aparece essa característica, né, de árvores com troncos e galhos retorcidos, certo? Até o cerradão, né? Ou a formação florestal do cerrado, né? Que são árvores aí que alcançam, então, cerca de 15 metros de altura. E daí a gente tem fotinhos, né? Aqui do cerrado limpo, desse campo limpo, e vejam, tem inclusive uma unidade de conservação chamada Parque Nacional das Emas, tá? Que fica no estado de Goiás, com essa característica aqui, tá? Essa montoeira de monte, gente, são cupins, tá? Cupinzeiros, certo? Que é bastante típico nesse tipo aqui de cerrado limpo, tá? Aqui a vegetação tipo campo cerrado, reparem, a gente vê que as árvores são esparçadas, mas elas já ganham esses contornos, né? Esses torneamentos de tronco e galho, certo? Até o cerradão, olha só, indo lá para a Chapada dos Veadeiros, que também tem uma unidade de conservação que protege esses cerrados, protege essas áreas, essa geologia também é protegida, tem cachoeiras que são muito conhecidas, né? E daí a gente percebe que já tem árvores de médio e grande porte, ou seja, de 10, 15 metros de altura. E daí se configura assim, tá? Conforme essa imagem. A gente tem 5 minutos de aula. Tá. O que eu quero falar mais aqui? Eu quero falar de algumas imagens que eu pesquisei na internet, né? Vocês pesquisaram imagens do Centro-Oeste, e quando eu fui fazer as minhas pesquisas de imagens do Centro-Oeste, eu acabei evidenciando, né, e focando na região do Pantanal, tá? Essas são imagens dos meses de agosto e setembro de 2020. E essas imagens, gente, elas demonstram, na verdade, que esse bioma, tá? Essa riqueza de vida, tá? Que a gente encontra aqui, e de vida vegetal e animal, tá? Ela está sendo ameaçada, certo? E ela é ameaçada não porque é da natureza pegar fogo e faz parte para eclodir sementes, não. Porque o que provoca aquele desmatamento, esse fogo que a gente vê nessa imagem aqui, principalmente, né, que a gente vê mais ou menos a quantidade, a área, né, que é bastante grande, tá? Eles têm causas que estão sendo, enfim, já foram comprovadas algumas, né, alguns focos de fogo já foram comprovados, né, outros ainda estão em investigação, mas elas
tem como resultado da ganância da nossa sociedade, da ganância, tá, do homem, que não quer mais essa área alagada e cheia de diversidade, cheia de biodiversidade assim, tá? Ela quer essa área limpa, campo, para quê? Para criar gado, né? Para poder vender o gado, ou então para criar, para cultivar soja ou outro tipo de vegetação. Para quê? Para que eles possam vender, exportar, né? Grande parte desses grãos são exportados no Brasil, certo? E possam ganhar dinheiro, ficar rico, tá? Então, a gente vê que, por exemplo, né? Essas espécies de veado campeiro, tá? Que a gente vai encontrar somente ali no Brasil. A gente não encontra veado campeiro aqui na ilha de Santa Catarina, nos topos de morro aqui, por exemplo, né? São vegetações, são animais que escolhem como habitat, né? Características muito particulares, né? Além disso, dá uma olhada, gente, esse jacaré aqui, de 2,5 metros, né? Que é específico do jacaré. Aqui em Florianópolis a gente encontra jacaré, né? Todo mundo já deve ter visto jacaré lá no esgoto do Iguatemi, por exemplo, né? Pelas áreas de manguezais, né? Mas os jacarés menores, são outras espécies, né? Aqui é o Latirostris, Cainan Latirostris, aqui é o Cainan crocodilus yacaré, tá? Então, só para trazer algumas diferenças aí de jacarés, tá? Além disso, o tuiuiu, que é uma ave, né, que chega a 2 metros de envergadura quando está com as asas abertas, tá? E que tem como habitat essas áreas aqui, tá? Eu não vou conseguir continuar agora, né? A gente tem 1 minuto para finalizar a aula, tá? Mas eu queria, na próxima aula, então, falar sobre essa notícia que está ali naquele link, naquele último link, tá? Quero falar que a tarefa dessa semana, gente, semana 30, que começa, né, no dia 14, é uma semana curtinha, né, no dia 14 de outubro, porque a gente não vai ter aula nem dia 12, nem dia 13, tá? Ela dá continuidade, tá, àquele trabalho das imagens que vocês começaram na semana 29. A gente começou aqui em aula, tá? Ô, professor Bandeira, Não entendi o que você falou, que repete. eu te mandei já Sim, eu esse recebi. trabalho. Eu recebi